Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que Deus abençoe seu dia, sua vida, o seu coração. Que Deus esteja com você nas suas dificuldades, nos seus sonhos, nos seus propósitos. Que o Senhor ajude você nesse dia, guie os seus passos. Como é bom estarmos juntos em mais um devocional de fé. Esse momento em que paramos a nossa rotina para ouvir a voz de Deus. E hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Eu vou começar hoje um assunto aqui no devocional, que eu vou continuar também amanhã e talvez alguns dias. Eu quero perguntar para você, qual o valor da sua palavra para você? Qual o valor da verdade para você? Talvez você cresceu numa casa onde contar algumas mentirinhas era aceito, talvez até incentivado pelo pai ou pela mãe. Talvez você aprendeu na escola que algumas mentirinhas não fazem mal. Talvez você cresceu vendo nos filmes, na TV, que às vezes para se safar de um problema, falar algo que não é a verdade está tudo bem. Mas hoje eu quero falar com você a respeito do valor da verdade e do que é a mentira. E eu quero começar lendo um texto da Bíblia, que está em Provérbios capítulo 12, versículo 17 até o versículo 19. Diz assim: quando a verdade é dita, a justiça é feita, mas a mentira produz a injustiça. As palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. A mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. Veja, a Bíblia ela é muito enfática ao valorizar a verdade e ao colocar a mentira como um pecado. Nos 10 mandamentos, um dos 10 mandamentos diz: não farás falso testemunho. Falso testemunho é contar uma mentira. Portanto, a mentira ela não apenas é reprovável moralmente, mas ela é um pecado diante de Deus. E o fato é que Deus, ele é a própria verdade. Jesus, ao se declarar, ao se identificar, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, toda a verdade vem de Deus. Mesmo aquela verdade que muitas vezes nos constrange, mesmo aquela verdade que talvez seja dolorida de confessar, mesmo aquela verdade que mostre os nossos erros e falhas, para Deus é melhor falar esta verdade do que esconder a realidade por trás de uma mentira. Nós vivemos numa época em que verdade e mentira estão sendo relativizados pela sociedade. A ideia relativista diz que cada um tem a sua verdade, de que podem existir várias verdades. E isso, logicamente, é errado. Se nós formos pegar os filósofos mais antigos, eles já deixavam isso bem claro. Sócrates, usando a lógica, ele diz que é impossível existir mais do que uma verdade. Em cada tema, existe apenas uma verdade e o resto são doxas, ou opiniões, ou versões. Ou seja, talvez eu não saiba a verdade sobre um assunto e eu dei a minha opinião, mas esta não é uma verdade, porque só existe uma verdade sobre aquilo. Como, por exemplo, no assunto da existência de Deus. Alguns dizem assim: para você Deus existe, para mim não existe, está tudo bem, cada um tem a sua verdade. Não. Só existe uma verdade. Ou Deus existe,
ou Deus não existe. Apenas uma dessas duas frases é verdadeira. E o fato é que cada uma delas traz as suas consequências. Se Deus existe e você vive como se Ele não existisse, você está condenado ao inferno, porque você pratica o pior pecado de todos, que é a incredulidade. Deus criou tudo, Deus se revelou e você ainda assim nega a existência do Criador. Então, a verdade ela é algo objetivo, não é algo subjetivo. A verdade ela existe. E se nós buscarmos no profundo do nosso coração, nós encontramos a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não é uma verdade. Que os nossos lábios estejam cheios de verdade, porque ela produz justiça. Venhamos nos afastar da mentira. Que não tenhamos palavras como de um falador, alguém que fica contando histórias, pois essas histórias podem ferir como espada, ponta de uma espada. Mas as palavras de um sábio, que são verdadeiras, elas trazem cura. A cura muitas vezes passa pela dor. Sim, para ficarmos curados muitas vezes temos que tomar um remédio amargo. Mas esse remédio faz parte da cura. A verdade também às vezes ela é amarga. O Evangelho de Jesus Cristo não é mentira, ele é verdade. Por exemplo, quanto aos nossos pecados, nós precisamos falar, somos todos pecadores, todos. Não somos bonzinhos, não. Nós somos por natureza maus, filhos da ira, filhos da desobediência. E o Evangelho revela que a humanidade estava se perdendo. Que nós não somos os heróizinhos da história. Deus não nos amou porque a gente é bom. Deus nos amou por misericórdia pura, por graça pura, porque nós não merecíamos. E esta é uma verdade que eu não posso esconder. Eu não posso, para agradar as pessoas, passar a mão por cima do pecado, porque isso produz morte, porque a verdadeira vida está no arrependimento. E por confessarmos os nossos pecados, por piores que sejam, talvez na hora venhamos a nos sentir mal, mas isso produz vida, porque estamos falando a verdade. Amém? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos nesse dia, porque o Senhor verdadeiramente nos amou, porque o Senhor enviou seu Filho, que é a verdade, porque o Senhor realmente se importa conosco, e porque a Tua palavra é a verdade, podemos viver por ela. Queremos hoje, Senhor, trazer diante de Ti o nosso coração e colocar na balança para pesar se aquilo que estamos falando e vivendo de fato é a verdade, ou se estamos deixando a mentira fazer parte do nosso vocabulário, da nossa mente, dos nossos pensamentos, das nossas palavras. Queremos viver pela verdade, queremos falar a verdade, queremos ser Teus filhos, porque o Senhor é a verdade. Senhor, realmente confessamos, somos pecadores, mas precisamos de Ti. E a Tua palavra, que é a verdade, diz que quem confessa os seus pecados e os abandona alcança a misericórdia. Por isso hoje temos certeza pela palavra da verdade que somos alcançados, perdoados e reconciliados. Temos certeza que não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo. Temos certeza que somos herdeiros do céu, porque essa é a verdade. Te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos pela Tua presença. Pedimos guia ao nosso dia, nos dá sabedoria em cada decisão, em cada atitude, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos abençoe, nos ajude, nos fortaleça. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Amanhã estaremos juntos em mais um devocional de fé. Compartilhe com seus amigos. Envie essa palavra. Tenho certeza que ela falará a muitos corações.